E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, eu quero tocar a alma de Feira de Santana. Pode sentar. Tocando a alma da cidade. É óbvio que, como a palavra que eu vou compartilhar com vocês nesta noite é o resultado de algo que o Senhor veio ministrando ao meu coração nesta tarde, eu não vou apresentar dados, estatísticas, para evitar cometer equívocos mais graves do que o suportável. Mas vou elaborar isto para que nós tenhamos em mãos e nos alinhemos ao propósito divino. Mas lá vão algumas perguntas básicas. Quantos mil habitantes tem na nossa cidade? Quantos milhares de pessoas transitam por Feira de Santana, considerando que nós somos o maior entroncamento rodoviário da região ou das regiões norte e nordeste do Brasil? Nos dias fortes do comércio de Feira de Santana, partindo do princípio de que quase 300 cidades são abastecidas pelo comércio de Feira de Santana, quantas mil pessoas vêm à nossa cidade dia de segunda, terça e quarta, que são os dias que estas cidades vêm para abastecer o seu comércio local? Analisando esta perspectiva, pensemos: quantas pessoas ou quantas nacionalidades vivem em Feira de Santana? São perguntas a serem respondidas. Quantos estão nas chamadas zonas de risco? Quantos estão na chamada ou abaixo da chamada linha de pobreza? Quantos são não alfabetizados? O que é que isso tem a ver, pastor? Muito. Uma certa feita alguém chegou para mim me pedindo que a gente adquirisse algumas Bíblias para doar num determinado povoado do nosso município. E eu disse: antes de pensar em doar Bíblias, você precisa averiguar quantos sabem ler lá. Porque senão nós temos que pensar em um projeto de alfabetização. Estas perguntas respondem desafios que estão à nossa frente. Quantos cristãos evangélicos ou protestantes vivem em Feira de Santana? Quantas denominações? Nós temos entre nós pessoas às quais se poderia considerar não evangelizadas? Essas perguntas são importantes porque Deus conta conosco para tocarmos a alma da nossa cidade. Cada igreja que se abre
termina olhando mais para dentro do que para fora. Nós terminamos nos acomodando dentro do nosso quadrado e não saímos além das paredes para um trabalho sistematizado, planejado, organizado de evangelização. De algum modo e por alguma razão, a igreja do Senhor, ou a igreja chamada do Senhor, dormiu, se acomodou, aquietou-se nas suas próprias conquistas, nos seus próprios problemas, e deixou de fazer aquilo que é a sua maior missão: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, ele está dizendo que a igreja é parâmetro, que a igreja é padrão, que a igreja é ponto de equilíbrio. É por esta razão que há algumas demandas que a igreja não deve se ocupar, porque ela precisa se concentrar em ser ponto de equilíbrio. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, ele está dizendo: vocês são referência para um mundo em trevas, vocês são referência do caminho, referência de achado, referência de localização e de destino. Tudo isto implica em responsabilidade espiritual. De algum modo, a igreja de uns anos para cá se tornou mero lugar de frequência de reuniões religiosas, e os seus membros muitas vezes vêm e voltam, mas não sabem exatamente qual a sua missão e qual o seu propósito na vida cristã. O Senhor Jesus, no texto que nós lemos, declara: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está denotando para nós que o inferno se levantaria contra a igreja, mas acima de tudo, Jesus está dizendo não que a igreja vai resistir ao ataque dos demônios. Jesus está dizendo que os demônios, que o inferno, que entidades malignas não resistirão o movimento da igreja, orquestrado e maestrado pelo Espírito Santo na cidade onde ela foi estabelecida. É bom termos em mente, e esta é uma informação importante, que as cidades são centros de influência cultural, de influência regional, no caso da nossa cidade. E a depender do tamanho da cidade, do seu poder, ela é um centro de influência internacional. O nosso ministério, e agora eu falo de ministério como ministério de evangelizadores, como responsáveis pela grande comissão de conquista da terra, este ministério não pode ser limitado, freado, neutralizado por barreiras, sejam de cunho religioso, de cunho cultural ou quaisquer que sejam. Por quê? Porque o Senhor Jesus já disse que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. A grande pergunta, e a pergunta importante a fazer agora é: o que nós podemos fazer pela nossa cidade como igreja? O que nós estamos fazendo pela nossa cidade como igreja? E há um chamamento do Espírito Santo para que nós toquemos a alma de Feira de Santana. Há um chamamento da parte do Espírito Santo para que nós alcancemos a nossa cidade para Deus antes que Cristo venha. Então, eu vinha conversando com o Senhor em meu espírito e pedindo a Ele luz, compreensão daquilo que o Senhor espera de nós como igreja, porque, como eu disse, nós corremos o grande risco de, depois de estabelecidos, só olharmos para dentro, só pensarmos nas nossas demandas, na nossa religiosidade, quando o Senhor nos colocou como instrumentos para tocar a alma das pessoas que transitam no nosso caminho, que transitam na nossa vida. Então eu serei breve, porque vou falar de assunto correlacionado mais vezes. O que fazer para tocar a alma da minha cidade? Como provocar, ser instrumento e agente de um grande avivamento na cidade onde estamos inseridos? Os pastores que estavam comigo certamente viram a mesma, ou tiveram a mesma percepção que eu tive. Primeiro, nós temos uma igreja descomprometida com o reino de Deus e com a evangelização. E isso é muito grave. As pessoas não estão muito preocupadas com o reino de Deus. É cada um pensando na sua igreja e na sua denominação. Cada um pensando no seu quintal. Nos tornamos bairristas, denominacionalistas, religiosos doentios, que precisam ser curados deste mal chamado religiosidade. Mas além de a igreja estar descomprometida, e eu não posso aplicar isso a todos, é óbvio, a igreja, quando não é descomprometida, é em sua maioria desapercebida. Ela sequer tem compreensão do seu papel no mundo, da sua missão. Parece que não há consciência de para que fomos chamados. Então a questão muitas vezes não é de descomprometimento, é de desapercebimento. Uma igreja desatenta, uma igreja entretida com as coisas daqui, mas que não está envolvida com aquilo que é prioridade para Deus e para o seu reino. Então, o que eu faço para tocar a alma da minha cidade? Eu vou lhe dizer 4 ou 5 coisinhas muito rapidamente. Primeiro, se alinhe com a vontade de Deus. Busque entender a vontade de Deus para você como igreja, para você como indivíduo. Aceite o direcionamento de Deus para a sua vida. Esteja onde Jesus quer que você esteja. Faça aquilo que você sabe que Jesus quer que você faça.
quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, o vir após é fazer o que ele fez, pisar onde ele pisou, assimilar o seu coração e repetir a sua natureza. Quando a Bíblia Sagrada diz que Davi era homem segundo o coração de Deus, está falando de um homem que sentia o que Deus sentia, que queria o que Deus queria, que se alegrava com aquilo que alegrava a Deus. Tem uma frase de um teólogo norte-americano, Bob Pierce, que ele diz que o meu coração queime pelas mesmas coisas que fazem queimar o coração de Deus. Se alinhar com a vontade de Deus é buscar discernir o que Ele quer de nós. Nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Aliás, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aceitar a vontade de Deus e se alinhar a ela é condição sine qua non, imprescindível, para tocarmos a alma da cidade onde habitamos, pararmos de viver por conta própria, de fazer o que nos dá na teia, de andar segundo a nossa própria vontade, de buscar aquilo que nos aprazera e dizer a Deus: eu abro mão de tudo e qualquer coisa em função de me alinhar com o teu propósito e com a tua vontade. A pergunta é: quantos de nós estaria de fato dispostos a abrirmos mão de qualquer coisa para nos alinharmos à vontade divina? Esse é um desafio, isso não é romântico, isso aqui é experiencial, é profundo, é aceitar o caminho de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Se alinhe com a vontade de Deus. A resposta de Isaías ao Senhor, quando ouviu a frase: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Repito, a resposta do profeta em Isaías 6 foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Jesus está no Getsemane e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele mesmo completa a oração e diz: todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Se alinhar com a vontade de Deus é a condição para nos tornarmos úteis no seu reino, para cumprirmos a missão que Ele nos designou. Quantos fugindo do propósito divino, seja por medo, covardia, seja por
sensação de que eu não posso, de que não sou eu. E todas estas desculpas são argumentos frágeis quando o Senhor revela seu propósito na nossa vida. Porque se você argumenta, eu não posso, Jeová diz, você não tem que poder nada, eu posso tudo. Se você argumenta, eu sou fraco, Jeová diz, é assim que eu lhe quero, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você diz, eu tenho medo, Ele te dirá, confia em mim, sou eu que te tomo pela tua mão direita e te sustento com a destra da minha justiça. A fala do Espírito Santo para nós nesta noite é: onde estão os talentos que te entreguei, o ministério que te confiei, os dons que em ti depositei? Levanta, sai do seu lugar, se mova. Deus quer lhe usar para fazer algo extraordinário para Ele. Se alinha com a vontade de Deus, para tocar a alma da cidade. Segundo lugar, seja conquistado por Deus. A maioria de nós ainda tem reservas para Deus. A maioria de nós ainda tem áreas que nós não admitimos o Senhor mexer, desorganizar a nossa mesa. Aceitamos sim que Ele entre na nossa casa, que Ele faça uma obra maravilhosa, mas existe sempre uma área de estimação que a gente gostaria que Deus deixasse lá do jeito que está. Um pecadinho, uma prática, um sentimento que a gente não admite que o Senhor mexa. E o Espírito de Deus está dizendo: para que você toque a alma da cidade, eu preciso tocar na sua alma. Somente uma alma que já foi tocada poderá ser usada para tocar. É por esta razão que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 20, diz: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. O que Paulo está dizendo é: a minha vontade foi crucificada, o meu eu foi crucificado, as minhas prioridades foram crucificadas. A vida que agora vivo não é mais a minha, mas a vida daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Na minha alma, na sua alma, não pode haver reservas para Deus. Abra o seu coração e diga para Ele: Senhor, não existe limites para o teu agir em mim. Tira o sentimento que não serve, o pensamento que não presta, a prática que não te louva. Entra na minha alma e faz a mudança, conquista o meu ser. A Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está falando de adoração sem reserva, adoração sem limite, adoração sem sombra. Entregue a sua alma completamente a Deus. Quantas
Quantas vezes nós estamos dizendo: entregue sua alma a Jesus, para aqueles a quem nós julgamos que ainda não se entregou a Cristo, e Jesus olhando para nós e dizendo: me entrega a tua alma. Porque nós entregamos com limites, entregamos, mas queremos controlar algumas áreas da nossa vida. E o Espírito de Deus te chama e te diz: quero conquistar você por completo. Não pode haver dentro de você uma casinha onde eu não possa entrar, um quarto onde a minha luz não resplandeça, um sentimento que não tenha sido tocado pelo meu coração. Deus quer nos conquistar de maneira gloriosa, extraordinária, magnífica e poderosa. Ezequiel 47. O profeta é chamado para entrar no rio de Deus, e ele entra até o nível que ele diz: eu não podia andar mais, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. E Ezequiel diz: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou em ambas as partes do rio. Igreja de Jesus Cristo, nesta noite eu quero te dizer: Deus quer nos levar ao nível que você não vai mais sozinho. Ele vai te tomar pela mão, vai te fazer nadar e vai te revelar coisas extraordinárias do seu propósito. Aleluia. Para tocar a alma da cidade, e eu vou caminhando para a conclusão: desenvolva a amizade com Deus, se torne amigo de Deus, passe a andar com Ele. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus. Gênesis 6:6 diz que Noé andou com Deus. Segundo as Crônicas 20, versículo 7 diz que Abrão era amigo de Deus. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face. João 15, o Senhor diz: eu não vos chamarei servos, vos chamarei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos revelei todos os segredos do meu Pai. Deus deseja conversar com você abertamente. Como tocar a alma da cidade se o meu relacionamento com Deus é supérfluo e distante? Como tocar a alma da cidade se a minha relação com Deus é meramente religiosa? O Senhor quer viver conosco num nível de intimidade que nos faça desfrutar do conhecimento dEle. Para tocar a alma da cidade, deixa eu falar mais duas coisas e a gente encerra. Derribe as barreiras que você construiu. Onde tiver barreiras que você foi o construtor, desmanche. Barreiras denominacionais, barreiras da família. Me lembro quando David Yong-Chul, na época pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, na cidade de Seul, estava orando e pedindo a Deus em campanha de oração a união das duas Coreias. O Senhor perguntou para ele: como unir as duas Coreias se a tua casa está dividida? Yong-Chul, à época, não falava com o seu pai e nem com o seu irmão. Eles tinham uma birra, uma intriga, uma barreira que não se rompia. E ele foi lá para trabalhar e tratar isso. Deixa eu te falar, quando Donald Stamps
pastor norte-americano, que é o idealizador e comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, quando o Senhor disse que queria que ele viesse ao Brasil, trazer uma palavra profética para o Brasil, ele disse a Deus: como eu irei levar uma palavra profética ao Brasil se o meu pai te rejeita? E o Senhor disse a ele: vai orar e eu vou trabalhar com o teu pai. O pai de Donald Stamps, salvo engano, era ateu, alguma coisa assim. E o Espírito de Deus se revelou àquele homem e salvou a sua alma. Quais são as barreiras que existem na sua alma? Derribe-as, destrua-as, quebre-as. Peça perdão onde você terá que pedir perdão, perdoe onde você terá que perdoar. Não seja o obstáculo para Deus agir na sua própria vida. A Bíblia diz que Cristo derribou a parede da separação que estava no meio, Efésios 2,17. Segundo aos Coríntios 5,20 diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então quebre barreiras. Termino. Se você quer tomar e tocar a alma da cidade, discirna a realidade espiritual da cidade. Eu disse aqui terça-feira, acredito que na próxima terça, se não no próximo domingo, eu vou trazer para vocês um projeto de jejum para o mês de março. E vou, ao longo desses dias, planejar o nosso jejum de 21 dias para o meio do ano. E neste período, vou me unir com pessoas que tenham as habilidades e as técnicas competentes para nós mapearmos a nossa cidade e discernirmos as áreas onde precisamos atuar com oração, evangelização, impacto, para que as vidas sejam rendidas a Cristo Jesus. Discirna a realidade espiritual do lugar. Um dia o Senhor disse a Ezequiel, capítulo 4, versículo 1: pega um tijolo e desenha nele o mapa de Jerusalém. Busque entender o ambiente onde você está. Nós estamos analisando o mundo ao nosso redor apenas politicamente, economicamente. Nós somos definidos hoje como de direita ou de esquerda. Essa é uma tragédia. A igreja não deveria ser definida por polarização, ela deveria ser definida por posição, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso discernir a cidade, é preciso buscar entender a cidade, e a partir daí, use a autoridade que Deus lhe deu. Comece a orar pela cidade. Estenda as suas mãos com as portas fechadas. Estenda as suas mãos e ore pelo seu vizinho. Ore pelo seu bairro, ore pela sua rua. Presta atenção. Por trás de toda onda de violência e corrupção, existem principados e potestades que são vencidos com jejum e oração. A igreja precisa entender esta verdade e este princípio. E quando você entender isto e usar a autoridade que Deus lhe deu, Lucas 10:17, eu vos dei poder para pisardes escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum.
Marcos 3:27, ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. O Senhor lhe deu autoridade. Provoque aí o seu vizinho e diz para ele: o Senhor lhe deu autoridade. O Senhor lhe deu autoridade. Use essa autoridade que Ele lhe deu. Mas deixa eu falar mais uma coisa para a gente concluir. Invista. Você não pode tocar a alma da cidade sem investir. E o primeiro investimento que você poderá fazer é o investimento da sua própria vida. Invista a sua vida. Quais são os talentos que você tem? As habilidades que o Senhor lhe deu. Invista-se, entregue-se e diga ao Senhor: eu me rendo a Ti. Eu me coloco à Tua disposição. Eu quero fazer aquilo que o Senhor designou que a Tua igreja faça. Eu vou me envolver naquilo que está ao meu alcance, porque a minha vida é propriedade Tua. Paulo diz: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se coloca de pé quem puder, ou de joelho quem preferir. A nossa oração agora é esta: Senhor, nos ajuda a tocar a alma de Feira de Santana. Nos ajuda a tocar a alma dessa cidade e alcançá-la para o céu. Que eu seja, que você seja o instrumento de um grande avivamento para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a nossa vida represente Cristo. Que o inferno saiba que nós somos agentes do céu para a libertação de pecadores. Deus quer lhe usar. Diz aí para o seu vizinho: Deus quer lhe usar. Ah, pastor, já estou idoso para isso, idosa. Não dá mais. Esses dias uma irmã de 35, 36 anos falando comigo: pastor, eu já estou velha para sonhar. Eu olhei para ela e falei assim: mas rapaz, me respeite. Que falta de respeito você está cometendo? Não, meu pastor. Quantos anos você tem, irmã? 37. E você está velha? Você quer dizer o que de mim com 51? Homem, se encontre. Acorde para a vida. Quem está velho, levanta a mão aí, que eu quero orar para Jesus levar agora. Estou velho demais, pastor, não posso fazer mais nada para Deus. Levanta a mão, vai, que eu quero pedir para Jesus dar um jeito nisso. Porque se você não pode fazer mais nada para Deus, seu lugar aqui, você não é mais necessário. E olha, e é capaz de Jesus levar. Não oro para Jesus levar ninguém não, tá? Só orei uma vez. Eu cheguei na casa de um pastor amigo, e a avó, bisavó da esposa dele, com 98 anos, esposa de pastor, um pastor já falecido, ela, devido à idade, estava decrepitando. Ela tirava a roupa e saía nua na rua. Naquele dia, quando eu cheguei, a mãe daquele pastor estava aos prantos.
porque aquela senhora de 98 anos, que era avó ou bisavó, eu não lembro exatamente, havia arrancado a roupa e foi fazer as necessidades na calçada. Quando eu parei lá para tomar um café, eu estava vindo de viagem, a mãe dele falou assim: meu filho, pelo amor de Deus, ora por mim, eu estou entrando em depressão. A mãe dele estava aos prantos. Eu disse: Jesus, essa senhora serviu a tua obra por décadas. O marido dela estabeleceu igrejas em diversas cidades da Bahia. Eu sei que viver muito, Senhor, a longevidade é uma bênção, mas na condição que ela se encontra, está se transformando numa angústia de alma. Então eu vou te pedir, Senhor, dá lucidez para ela. Mas se não faz parte do teu plano dar lucidez para ela, ela está pronta, Senhor. Faz-a descansar. Irmãos, da cidade dele para a Feira de Santana deve dar uns 120 quilômetros. Quando eu entrei em Feira, eu estava passando na frente da UFES. Meu telefone tocou, ele me ligando: pastor, pois não, meu irmão, minha avó descansou, Jesus a recolheu. Não é porque eu pedi para Jesus levar, não, é porque Jesus sabe o seu propósito e Ele trabalhou de acordo com a sua vontade. Então, se você está aqui, não, pastor, não posso fazer mais nada para Deus, levanta a mão. Ninguém? Então, quem pode fazer alguma coisa para Deus, levanta assim a mão. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir na carruagem de um passageiro só, né? Diga: a minha vida, repete, a minha vida é de Jesus. Ele me mantém aqui enquanto Ele quiser. Ele me retira daqui quando Ele quiser. Enquanto eu estiver aqui, eu quero ser útil ao seu reino. Usa-me, Senhor. Agora, quantos estão dispostos aos desafios do reino de Deus? Quantos estão dispostos aos desafios da evangelização, ao desafio de servir, ao desafio de fazer a obra do Senhor? Quem está disposto de verdade, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Porque o Senhor vai lhe chamar, o Senhor vai lhe encher e o Senhor vai lhe usar. Aleluia, aleluia. Eu não estou chutando ao vento, eu tenho no mínimo noção do que estou fazendo. E eu não vou dizer que tenho desenhado o que Deus trouxe ao meu coração esta tarde, mas eu tenho muito claro o que Ele trouxe ao meu coração. Que vou fazer ao longo destas próximas 3 semanas é desenhar, e vou trazer para cá para que nós façamos algo para o Senhor e o seu reino. Mas eu não vou sozinho, você vai comigo. Então, quando eu der o grito aqui, que você disse assim: hoje eu não passo, lembra dessa noite, porque o compromisso que você está fazendo essa noite não é comigo, é com o reino de Deus que conta com você, é com o reino de Deus que conta com o seu coração. Aleluia, Pai. Aqui estão homens e mulheres decididos a fazerem algo no teu reino. Nós aceitamos o desafio da evangelização, nós aceitamos o desafio de sermos usados por ti,
mas colocamos diante do Senhor a nossa incapacidade, as nossas limitações, a ausência de recursos, mas queremos, Pai, que o Teu poder venha sobre a nossa vida e nos revista, que tudo aquilo que é necessário venha sobre nós, para que façamos a Tua obra em espírito, com verdade, glorificando o Teu poderoso nome. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Nos reveste de autoridade, de discernimento, de estratégia, de capacidade. Os filhos de Israel, Teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra Ti, também eu e a minha casa pecamos. Aí no capítulo 2, versículo 3, ele diz: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estará triste o meu semblante, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? É uma pergunta. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, muda a minha vida. Podem sentar, amados. Você que está online, você sabia que as mudanças que acontecem na nossa vida não dependem apenas e exclusivamente da vontade de Deus? Elas passam pela nossa disposição, postura e atitudes? Eu já expliquei para os irmãos o cenário de Neemias. Nós estamos num projeto de 52 dias para mudar a vida. Este é o dia, a semana de número 7 ou 8, eu não lembro, 8. Semana de número 8. As mensagens anteriores estão todas em série lá no nosso canal no YouTube, você pode assistir todas elas. E eu não vou lembrar do tema de todas elas. Mas o fato é que Neemias era copeiro do rei, ficou sabendo da condição de Jerusalém em ruínas, ficou sabendo da condição dos seus irmãos e compatriotas que viviam em Jerusalém. E Neemias utilizou a sua influência no palácio, na capital do Império Medo-Persa, para promover a restauração de Jerusalém e resgatar o bem-estar do seu povo. Para isto, Neemias precisou ter posturas, virtudes, que lhe ajudariam a reconstruir, a restaurar, a mudar a condição da sua cidade natal e do seu povo. E eu já falei aqui de empatia, quebrantamento, disciplina na oração, disciplina no jejum, firmeza nas promessas de Deus. Já falamos aqui sobre a sabedoria no uso das palavras. Hoje, semana passada, hoje eu quero falar sobre mais um tijolo desta construção, que é coragem. Coragem para mudar. Mudança requer coragem. Neemias se arriscou algumas vezes nesse processo de mudança. Por exemplo,
Ele se arriscou em perguntar ao rei, em falar com o rei. Os reis não admitiam ser questionados. Quando eles eram questionados, a depender do nível de proximidade de quem questionou e do nível do questionamento, a morte poderia ser a punição. E quando o rei pergunta a Neemias: por que você está triste? Ele diz: como é que eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais está destruída? O rei poderia olhar para ele e dizer: você, como súdito, desterrado e exilado, tem o que a ver com isso? Está abusando do acesso que eu te dou? Então foi um risco. Neemias se arriscou quando saiu de Suzã, a capital, para Jerusalém, numa viagem de algumas centenas de quilômetros a cavalo, atravessando por nações e províncias que eram tradicionalmente inimigas de Israel. Ele poderia ter sido morto na viagem. Neemias se arriscou quando ele avisou qual era o seu projeto, e aí se levantaram contra ele Sambalate, Tobias e Gesem com o seu agrupamento de correligionários. Já disse aos irmãos semana passada que Sambalate era o governador da província de Samaria, Tobias era o chefe do exército da província de Samaria, Gesem era o governador da província dos Arábios. Eram todos homens poderosos que poderiam matar a Neemias, e ele enfrentou esta oposição. Neemias se arriscou, por exemplo, quando o texto diz que por 10 vezes ele recebeu mensagens de ameaças, dizendo que de todos os lados subiriam para matá-lo. Diante de tudo isto, Neemias não retrocedeu, não arrefeceu, não retroagiu, não voltou atrás, cumpriu o seu propósito. É muito interessante lembrar que Neemias não era profeta, Neemias não era um guerreiro poderoso, forte, não era general, Neemias não era sacerdote, Neemias era copeiro. Óbvio, tinha uma posição estratégica, mas não era um homem de guerra. Entretanto, Neemias certamente viu muitas vezes o rei traçando planos de conquistas. Afinal de contas, onde o rei estivesse, Neemias precisava estar. E isso revela a sua capacidade de ouvir sem falar nada e apenas aprender. Ele enfrentou todos os desafios da sua viagem, do seu propósito, com coragem. E, por favor, na Bíblia, a coragem não é a ausência de medo. Coragem é a determinação de fazer aquilo que Deus lhe designou. Isto fala de desígnio, isto fala de destino, isto fala de propósito. Por outro lado, coragem não é temperamento. Tem gente que confunde coragem com valentia. Na verdade, a coragem é a expressão da convicção daquilo que precisa ser realizado. Deus não conta com homens ou mulheres frouxos, covardes. Aliás, a Bíblia chega a dizer que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Não confunda medrosos desse texto com esse medinho que você tem de barata, de lagartixa, de aranha, nada disso. Nós estamos falando daquele covarde que retrocede da sua fé em Cristo, que nega ao Senhor Jesus, que nega o propósito de Deus na sua vida.
Então não seja covarde, tenha coragem. E eu vou falar muito rapidamente, porque como eu disse, eu não vou passar do horário, então eu vou falar muito rapidamente sobre os traços desta coragem que Neemias nos apresenta, e você vai pedir a Deus coragem para fazer na sua vida aquilo que precisa ser feito. Então, Neemias revela, em primeiro lugar, coragem para sentir a dor do povo. Coragem para sentir a dor dos outros é a capacidade de se identificar com a realidade do próximo. Capítulo 1, versículo 3, os seus parentes chegam de Jerusalém e ele tem a ousadia, a iniciativa de perguntar como estão os habitantes de Jerusalém. E quando lhe responderam, o texto diz do capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim: assentei-me e chorei por alguns dias. Neemias não ignorou a tragédia. Neemias não espiritualizou a tragédia. Neemias não culpou o passado ou alguém do passado. Ele assumiu a postura que lhe competia nas circunstâncias que ele estava. E o detalhe é que antes de agir, ele orou e chorou. Dá um toque na pessoa do seu lado e pergunta para ela: antes de agir, você ora? Então Neemias, apesar da sua grandeza e da sua liderança, revela empatia, revela sensibilidade, e sensibilidade sem ação produz estagnação. Não adianta ser sensível ao cenário, poder fazer alguma coisa e não fazer nada. Neemias teve coragem de se importar. Pergunta básica: você se importa com alguma coisa além do seu umbigo? Entende? Ele sente a dor que não era dele, ele estava em outro ambiente. Mais ou menos assim. O povo estava em Feira de Santana, Neemias estava na Grécia, ilhas gregas. O que está acontecendo em Feira de Santana não toca em nada quem está nas ilhas gregas. Mas Neemias não ignorou a dor do seu povo, porque se a dor do teu próximo não te incomoda mais, é muito possível que você já morreu e esqueceu de deitar. Então, ele tem coragem de sentir a dor das pessoas e quebranta o seu coração. Eu lembro agora de uma frase, e eu não lembro o nome do autor dela, mas ele diz assim: que o meu coração queime pelas mesmas coisas que queimam o coração de Deus. Dr. Kennigan, fundador do ministério Alfa e Ômega, é um ministério que trabalha com evangelismo em campos universitários ao redor do mundo. Que o meu coração queime pelas mesmas coisas que fazem queimar o coração de Deus. Então, o que te incomoda, o que te inquieta? Hoje alguém estava me falando de algo que lhe inquieta na igreja, que lhe incomoda no reino de Deus, e eu usei uma frase de Mike Murdock, que ele diz assim: aquilo que te incomoda é o teu propósito. É Deus te chamando para o teu propósito. Ah, pastor, me incomoda
tanto o ministério infantil, o seu propósito está sendo apontado. Pastor, me incomoda tanto perceber o desafio da diaconia, seu ministério, seu propósito está sendo apontado. Pastor, eu gostaria tanto de ver o projeto de educação da igreja evidenciado, seu propósito está sendo apontado. O que te incomoda? Para de reclamar, para de falar de quem faz, para de falar de quem não faz e faça. Se está te incomodando, Deus está te despertando. Segundo lugar, Neemias teve coragem de orar antes de agir. Coragem de orar antes de agir é a disposição de ouvir Deus lhe dizer não. E tem alguns projetos na nossa vida que nós nem queríamos muito a opinião de Deus. Porque no fundo, a gente já sabe o que Ele pensa, e a gente é teimoso, cabeça dura, e aí prefere não orar. Eu lembro quando eu era jovem, rapazinho, lá em São Paulo, eu tinha 17 anos, e você sabe que jovens e adolescentes vivem de grupos, né? Eles selecionam aqueles que serão parte do seu métier, do seu ciclo. Então eu tinha o meu grupo de amigos ali, e no nosso grupo de amigos tinha um rapaz que estava namorando com uma moça, e todo mundo via que aquilo era batalha já tabelada. Porque tem coisa, irmão, que o cara está vendo que é problema, mas Deus vai transformar. Ô santo, se Deus está te mostrando mata-burro na passagem da cancela, Ele está te avisando, não seja burro. Alguém aqui sabe o que é mata-burro? Só quem morou na roça sabe esse negócio. Quem sabe o que é mata-burro? Então depois você coloca lá no tio Google o que é mata-burro na linguagem do Nordeste, que vai aparecer a imagem para você. Tá? É uma espécie de armadilha, vamos dizer assim, que se coloca entre as cercas para que os animais não passem de um pasto para o outro. Então ele já estava na cara que aquilo era uma tragédia tabelada, mas ele não admitia. Então nós tínhamos uma cultura de vigília. São Paulo tem muita vigília. O povo de São Paulo faz vigília toda semana. Então toda semana a gente ia em vigílias, e quando chamávamos aquele irmão, ele dizia assim: eu não vou não, porque Deus vai desaprovar meu casamento. O cara já sabia que a batalha estava travada e resolveu que não queria a opinião de Deus. Então pergunta para o seu vizinho bem discretamente: você aceita a opinião de Deus? Do versículo 5 até o versículo 11, horário, Neemias foi orar. Antes de fazer qualquer coisa, ele foi orar. Ele se recolheu diante de Deus. Ele jejua, se quebranta, confessa os pecados do povo. Isso revela um homem completamente dependente de Deus. Isto revela um homem com maturidade espiritual. E o detalhe, Neemias não começa orando pedindo vitória, ele começa orando confessando os pecados. Ele admite que estava em circunstância desfavorável por causa dos pecados do seu povo. Então presta atenção, olha bem para mim. Quem não dobra os joelhos antes, dobra as pernas depois. Vai orar. Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Então eu estou sendo bem objetivo, bem rápido, para a gente não ultrapassar
limite de tempo, mas Neemias teve coragem de orar, e eu vou repetir: ter coragem de orar é aceitar a possibilidade de Deus lhe dizer não. Terceiro, Neemias teve coragem de se posicionar diante da autoridade. Se posicionar diante da autoridade não é quebra de princípio, não é perda de respeito. Quebra de princípio é quando você decide desacatar a autoridade, é quando você decide afrontar a autoridade. E a igreja brasileira, inclusive, no momento que ela se tornou partidária, ela também se tornou uma repetente afrontadora do princípio de autoridade. Ah, pastor, mas eu não gosto do governador. Isso é uma opinião pessoal. Você tem que reconhecer que sobre ele tem uma autoridade. Não gosto do prefeito. É a sua opinião pessoal. Sobre ele tem uma autoridade. Você pode ter a sua opinião pessoal sem quebrar o princípio de autoridade. Ah, mas eu não gosto do presidente. Eu não voto no presidente. Isso é uma opinião pessoal. Mas você pode manter a sua opinião pessoal sem quebrar princípio de autoridade. Vigia. Quem quebra princípio de autoridade é quebrado pelo princípio. A igreja precisa entender que, antes de tudo, sua posição é de oração. Segundo, ela pode sim se posicionar, porque cada crente é cidadão e pode se posicionar. Mas entenda, você, o senhor, a senhora, não é um cidadão qualquer. É um cidadão do céu. Então se posicione dentro dos parâmetros dessa cidadania. No capítulo 2, versículo 1, Neemias se coloca diante do rei. Presta atenção: Artaxerxes Longímano II era o homem mais poderoso do mundo nos dias de Neemias. Era um Donald Trump? Não. Donald Trump é um dos homens mais poderosos do mundo, mas existem outros na mesma prateleira. Na prateleira de Artaxerxes, no seu tempo, só havia ele. Era uma nação que governava 180 outras nações da terra. O Império Medo-Persa chegou a marchar com um exército de 2 milhões de homens para a conquista e a tomada da Grécia. E no Império Medo-Persa, era da cultura do império, ninguém poderia aparecer diante do rei com um semblante contristado. Por quê? Porque se compreendia que só o fato de estar na presença do rei já te seria motivo de estar feliz. É um privilégio tão grande que você não pode estar diante do rei triste. Isso era uma regra. Assim como era a regra, por exemplo, a rainha não poderia comparecer diante do rei sem ser chamada. Então, eram leis de protocolo do império. E Neemias aparece diante do rei com um semblante contristado. E quando o rei lhe pergunta por que está triste o teu semblante, olha a resposta: como não estaria triste o meu semblante se a cidade dos meus pais está destruída? Observe que ele tem coragem para se posicionar diante do rei. E quando o rei perguntou: o que você deseja fazer? Ele pediu ao rei um tempo para orar. Aprenda uma lição, por favor. Nem toda oportunidade é para ser usada na hora. Às vezes você precisa de oração para Deus te ensinar como usar a oportunidade que te surgiu, para que isso resulte em sucesso. Por quê?
Porque coragem não é agir por impulso, coragem é agir por convicção e fé. Tem alguém aí? Sacode de leve o vizinho, fala com ele, tenha coragem. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Mas tenha coragem. E quando chegar a oportunidade de falar com a autoridade, fale com coragem, sem perder o respeito, sem quebrar o princípio de autoridade, mas tenha coragem. Quarto lugar, Neemias teve coragem de enfrentar a oposição. Quer ver a oposição se levantar? Decida fazer alguma coisa. E detalhe, e tem uns amigos que viram oposição na hora. E alguns deles te dizem, outros ficam desconstruindo sem você perceber. Ficam desconstruindo o projeto, ficam te minando. Sambalate se levanta, Tobias se levanta, Gesem se levanta, Neemias não se mede com eles, Neemias não desce para brigar com eles, Neemias ora. Cada vez, é só você ler o capítulo 6, 10 vezes nos mandaram mensagens de ameaças, e Neemias diz assim, e nós oramos, ó Deus dos céus, veja as palavras dos nossos inimigos, ora. Para de medir forças com aqueles que usarão as suas forças sem ética e respeito. No momento que você desce para batalhar com o covarde, com o desleal, com o caluniador, com o mentiroso, você tem que se tornar igual a ele, usar as mesmas armas. Se você não estiver disposto, olha bem para cá, faz como a águia. Águia não briga com serpente no chão. Ela trava a serpente com as suas garras e sobe para brigar nos ares. E ela sobe até o ponto que ela tem oxigênio, mas a serpente não tem mais capacidade de respirar. Então presta atenção, quem é carnal briga com as armas da terra, quem é espiritual briga com as armas do céu, e Deus responde. Todas as vezes que você responder, Deus estará calado. Quando você se calar, Deus trará respostas. Mas Deus demora a responder, pastor. Eu sei. Está aí, eu sei. Eu sei porque eu gostaria que Deus desse uma resposta acerca daquele assunto, de outra situação hoje. Mas um dia eu estava reclamando com Deus de um processo que eu estava passando, de uma luta que eu estava enfrentando, e eu falei com Deus assim, o Senhor não vai responder. O Senhor não está vendo que isso é injustiça, o Senhor não está vendo que isso é maligno, que isso aqui não procede, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor disse assim, se eu responder agora, não será a minha justiça, será a sua vingança. Então, quando é que Deus responde? Quando você para de querer vingança e confia na balança de Deus. Então, tenha coragem de enfrentar a oposição. Tenha coragem de caminhar apesar da oposição.
Olha só, Neemias trabalhava e vigiava como se tudo dependesse de Deus. Fazia o que precisava ser feito como se tudo dependesse dele. Ou seja, orar, vigiar, não deve te estagnar. Enquanto você ora, vigia e clama, continua se movimentando, continua caminhando. Não pare de fazer aquilo que Deus lhe comissionou fazer. Ah, pastor, mas é cansativo. Mas ninguém reconhece também. Mas eu estou sendo atacado, é verdade. Mas quem te mandou reconstruir o muro está com você e vai levantar as pessoas certas para lhe ajudar na execução do projeto. Só quem crê e pode dar um brado de glória ao nome do Senhor Jesus. Já vou terminar. Diga comigo, coragem. Agora faz assim, eu sou corajoso. Diga aí, eu sou arrojado. Agora diga comigo, Deus é quem me dá força. Tem pais que educam os filhos com a pedagogia do medo. Isso é péssimo. Você cria um bocado de frouxo. Cheguei em casa uma vez, Jones ainda era pequeno, e ele estava puxando um aparelho de som que eu tinha na estante. Eu acho que ele queria ver em quantos pedaços se transformava quando caísse. Mas na hora que eu cheguei, a moça que trabalhava em casa fez assim: não pode mexer aí, o bicho vai pegar. Eu disse: não tem bicho aqui em casa. Não pode pegar por isso, isso e isso. E falei com ela: eu não vou trabalhar a vida inteira para educar um caba frouxo, covarde. Pelo amor de Jesus, me ajude. Então, não eduque seus filhos pelo medo. Tem pastores que pastoreiam com a pedagogia do medo. Se você não fizer, você vai para o inferno. Presta atenção, Deus não quer ninguém lhe servindo por medo do inferno. Deus quer que nós o sirvamos não por medo do inferno, mas por amor a Ele. Então diga comigo, eu não sou escravo do medo. Repete, eu não sou escravo do medo. Não, vocês estão falando com medo, pelo amor de Deus. Repete, eu não sou escravo do medo. Quem está online, escreve isso aí no chat. Eu não sou escravo do medo. Neemias tinha coragem de enfrentar a oposição. Neemias tinha coragem para não descer do muro. Mandaram recado para Neemias, lá no capítulo 6, versículo 1 a 3. 3 vezes. Lutaram contra ele, armaram, articularam, mandaram ameaças, chantagearam, e Neemias não cedeu. Aí mandaram um recado para Neemias assim: queremos nos reunir contigo para ver de que maneira podemos te ajudar no teu projeto. Olha bem nos meus olhos, vai, por favor. Nem todo mundo que se oferece para te ajudar veio para cooperar. Presta atenção, há pessoas que querem você perto, não porque te amam, mas porque terão a chance de lhe atingir por causa da proximidade. Então entenda uma coisa, tem situações que você mantém um nível de distância de segurança necessário. Quando mandaram o recado, desce e vem se encontrar conosco, Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra, não posso descer daqui. Ah, quantas vezes dá vontade de descer do muro.
Quantas vezes dá vontade de descer a escada, mas você tem que lembrar da obra que você está fazendo. Você está construindo um muro, você está mudando de vida, você está num projeto que não se diz respeito apenas a você, se diz respeito a todos aqueles que te cercam. Você não pode parar a obra, isso é foco, isso é determinação. Você não pode parar o que está fazendo para se reunir com quem não tem o que fazer. Você falar em não ter o que fazer, irmão, eu vou pregar aqui sobre preguiça. Irmão, é sério, está sendo extraordinário a revelação que Deus está me dando, e não é espiritual não, é cognitiva mesmo. Incrível como tem crente preguiçoso, gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Gente que diz assim, eu até aceito trabalhar, mas eu não quero registrar. Falei errado a propósito, tá? Não quero registrar para eu não perder o benefício do governo. Ô, cabeça de lagartixa! Até quando? Em nome de Jesus, tenha coragem para se mover, tenha coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, tenha coragem de não descer do muro. Você está fazendo uma obra. Magoa não. Um pastor chegou para mim numa igreja um dia desse, em algum lugar, reclamando da condição dele, da vida dele. Falei, irmão, você vive só do ministério? Só, pastor. Ok. Quantos dias de culto? Quantos dias tem culto? Quantos cultos tem na igreja por semana? 2. Ok, maravilha. O que é que você faz no restante do tempo? Maratona Netflix? Fala mal da vida alheia? Não, o camarada que só tem 2 ocupações de 1h30 por semana, ele tem que estar fazendo alguma outra coisa. De repente é um investidor e passa o dia na tela vendo bolsa de valores. E como o horário de Tóquio tem 12 horas de diferença do nosso, então o cara tem que trabalhar de madrugada. O horário de Frankfurt tem 6 horas, 5 horas de diferença do nosso, o cara tem que trabalhar muito cedo, deve ser. Dá um toque de leve assim no vizinho, bem de leve, fala assim, sem querer ofender. Deus espera que você se mova. Vamos, pastor Josué, avança, pastor Josué, para não passar do horário, porque se eu entrar muito nesse negócio, começa a me dar assim uma revolta. Eu não sei se ela é espiritual, se ela é intelectual, eu só sei que eu fico chateado. Então vamos lá. 6º lugar, Neemias tinha coragem para fazer uma reforma interior. Neemias está construindo um muro, mas está chamando o povo para uma reforma interior. No capítulo 5 ele começa a repreender aqueles que estavam emprestando dinheiro a juro exorbitante aos seus próprios irmãos, tomando a terra daqueles que não conseguiam pagar. Neemias e Esdras se tornam parceiros de um empreendimento extraordinário, repreendendo os casamentos mistos em Jerusalém. O que era casamento mistos? O povo de Judá casando com mulheres de nações estrangeiras, nações politeístas, que Deus havia determinado que não fizesse. Neemias começa a repreender a desordem espiritual.
É preciso você entender que muitas vezes aquilo que você chama de educação é a capacidade de permanecer no meio do lixo. Então ele começou a promover uma mudança interior, trabalhar o caráter do povo, porque construção de muros sem mudança de caráter derruba a casa. Você precisa fazer um diagnóstico, olhar para você, pega papel e caneta e seja honesto com você. Vou anotar aqui meus traços de comportamento que eu não suportaria em outra pessoa. Se você não suportaria em outra pessoa, por que você acha que alguém tem que suportar em você? Brutalidade, grosseria, egoísmo, manipulação, chantagem, roubo, extorsão, desonestidade, ameaça, umbiguismo, eu vou usar a expressão da psicologia, narcisismo. Por que você não suporta em outro e acha que alguém tem que suportar em você? Você olha para a sua mulher e diz assim: eu não suporto isso em você, mas você quer que ela suporte isso em ti? Mudança interior, toda mudança tem que começar aqui dentro. Neemias teve coragem de promover a mudança pessoal. Vamos terminar. Neemias teve coragem de provocar mudanças em todas as áreas de Jerusalém. Ele promoveu mudanças nos casamentos, ele promoveu mudanças na adoração. Presta atenção. Tem um período na história, a gente vai chegar lá, tá? Mas tem um período na história que Neemias volta para Suzã. Ele deixa as muralhas reconstruídas, restabelece a adoração. Esdras é o sumo sacerdote e escriba, está tudo organizado, e Neemias volta para Suzã. E eu não vou lembrar exatamente agora, mas eu vou pesquisar isso. Me parece que Neemias ficou quase 10 anos fora de Jerusalém, em Suzã. A primeira vez que ele vem a Jerusalém, ele vem como copeiro. Ele é só um copeiro do rei indo visitar a sua cidade, com ordem de reconstrução. Mas agora ele volta como governador. O rei o nomeia governador de Jerusalém. Aí quando Neemias chega, sabe quem está morando dentro do templo? Tobias. Tobias, o perseguidor, o perturbado. O que aconteceu? O sumo sacerdote que estava em exercício se casou com a filha de Tobias. E para agradar o sogrão, colocou o sogro para morar numa das recâmaras do templo, fazendo média. Como é que você, olha para mim que isso aqui é profético, como é que você pega o inimigo e coloca para morar dentro de casa? Está escrito, quando eu cheguei, nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre isso. E soube que Tobias estava numa das recâmaras do templo, eu o expulsei. Não foi educadinho não. Neemias não quis fazer graça, diplomacia. Tem situações que não cabem diplomacia. Você precisa agir e dizer: você aqui não serve. Ei, lá vai uma pergunta: quem mora com você em sua casa? Quem participa dos seus negócios? A quem
você dá acesso às partes mais sensíveis da sua vida e dos seus negócios. Você sabia que muitas vezes não são demônios, são agentes próximos a você, e que você não quer tocar neles, porque afinal de contas é um Tobias. Você se casou com a filha de Tobias. Eu estou falando Tobias para colambar mesmo, porque o nome é Tobias. Mas vamos simplificar, popularizar. Quem você está colocando dentro da sua casa? Deixa eu te contar um negócio e a gente encerra. Uma moça missionária decidiu ajudar um velhinho, tadinho, ninguém queria conta com ele. Tá na internet isso aí, vai aparecer para você que eu estou falando aqui. O algoritmo está vendo, vai botar lá no seu celular. E ela todo dia ia, levava café da manhã, almoço, janta, promovia o banho, tudo bonitinho. E os irmãos dizendo que aquilo não era bom, era perigoso. Mas ela, cheia de amor missionário, continuou fazendo. Até o dia que ela não aguentou mais a pressão e disse: tá, eu vou fazer a última vez, eu não venho mais. Aquele senhor abandonado, tadinho, jogado nas traças, que ninguém queria conta, tinha passagem pela polícia por estupro, por abuso, por assassinato. Abusou daquela moça sexualmente e depois exterminou a vida dela. Está aí na rede social. Tem gente que não é coitado. Tem gente que é cobra morta na beira da estrada. Morreu, mas a costela, se te ferir, te mata. Tem um rapaz, conheço ele, Ronei o conhece, claro que eu não vou dizer nome, mas eu sei que o Ronei o conhece. Um tempo atrás ele chegou aqui na igreja, sem um dos pés. E eu perguntei para ele: o que você tem? O que foi que aconteceu? Ele disse: pastor, fui caçar na região cisaleira. Pisei num negócio que eu pensei que era um espinho de sisal. Furou o sapato, alguma coisa assim, entrou no meu pé. Eu achei que era um simples fio de sisal, um espinho de sisal. Botei remédio, fiquei fazendo banho, tomei anti-inflamatório, e o pé foi inchando e foi piorando e necrosou. Fui para o médico. Chegou lá, os testes revelaram que na verdade era veneno de cascavel. Conclusão: pisei nos restos mortais de um cascavel, e certamente a espinha do cascavel furou o meu pé, e o veneno, o pé teve que ser amputado. Então você tem que entender. Jesus, eu não sei nem se eu devia dizer isso, que aqui o que eu vou falar agora é radicalismo. Pode não? Pode ou não? Assim, pastor vigia. Falei, pastor vigia. Cobra é cobra. Muda a pele e é cobra. Muda de buraco e é cobra. Morre e seca e é cobra. Não coloque Tobias dentro de casa. O pastor radical. Fique em pé, vai, fique em pé, fique em pé. Não é um radicalismo no sentido intolerante da palavra. É você conseguir se blindar. Eu vou concluir dizendo: Neemias teve coragem de produzir impacto coletivo. A mudança que Neemias fez, a obra que Neemias fez, envolveu todas as pessoas de Jerusalém.
E o impacto foi tão grande que no capítulo 6, lá a partir do versículo 15, o texto diz: temeram todas as nações, porque reconheceram que por nosso Deus esta obra fora feita. Faça coisas que aqueles que estão olhando tenham que reconhecer. Só pode ter sido Deus. Deus está com ele. Deus está com ela. Suplante o medo. Suplante a covardia, a moleza, a frouxidão. Presta atenção. Todas as vezes que você decidir fazer algo para Deus, você vai enfrentar um teste de determinação. Todas as vezes. Não recue. Sirva a Deus. Faça a sua obra. Você vai enfrentar críticas. Você vai ser desprezado. Alguém vai te olhar de cara feia. Alguém vai dizer que você está querendo dominar tudo. Alguém vai te chamar de metido. Alguém vai dizer que você é ditador. Alguém vai dizer que você não serve para isso. Alguém vai dizer que você não é competente. Alguém vai dizer que você não vai conseguir. Alguém vai dizer. Eu já ouvi cada coisa.